Para entender o feudalismo, primeiro precisamos entender a queda do Império Romano. Roma se organizava em cidades, estradas, segurança e comércios. Com o tempo começou a enfraquecer por dificuldades de defender a fronteira, discussões políticas e dificuldades financeiras. Sem um governo forte, cada região teve que se virar sozinha. E aí causou a invasão dos povos germânicos, fazendo eles bagunçarem e vandalizarem. Essas invasões deixaram todo mundo com medo. O povo não confiava mais no Império. A prioridade do povo era de sobreviver e não mais de fazer negócios ou ganhar dinheiro. Em 476, o imperador romano ocidental Romulus Augustulo deixou seu cargo. Isso marcou a queda do Império Romano Ocidental. E a Europa acabou se dividindo em vários reinos, mas nenhum tinha a força que Roma tinha. Com a queda do Império, muitas cidades perderam importância. O comércio diminuiu e muitas pessoas começaram a procurar proteção em áreas rurais. O feudalismo surge nesse contexto, como uma forma de organizar a sociedade. Ele misturava costumes romanos dos povos invasores para conseguir dar sobrevivência à galera. No feudalismo, a base de tudo era a terra. Então, se você tinha mais terra, mais rico você era. O dinheiro era até usado, mas era pouco usado, porque as rotas eram perigosas. Então muita coisa era escambo, tipo trocar comida por ferramenta, animal por qualquer coisa, sabe? Cada feudo era como um mini mundo, todo mundo dependia daquilo para viver. Isso significa que tudo que as pessoas precisavam para viver era produzido ali mesmo no feudo. O senhor feudal controlava tudo. Ele controlava as pessoas, controlava o poder, controlava a justiça. E em troca de tudo isso, ele oferecia a proteção para as pessoas, a sua proteção. E isso valia tanto para as pessoas nobres, que faziam aliança com o senhor feudal, e essas alianças faziam todo o sistema do feudo funcionar corretamente. E tinha até cerimônia para isso. O vassalo se ajoelhava e jurava fidelidade ao sucerano, prometendo apoio militar. Era tipo um contrato de honra. Então o feudo não era só terra e servos, mas também essa rede de obrigações entre nobres e o senhor dos povos, que dava estrutura para a sociedade naqueles caos. Dentro do feudo, as terras tinham uma divisão bem organizada. O manso senhorial era só um senhor feudal, aonde ficava localizado os moinhos de ventos e celeiros. Os mansos servos era onde os servos trabalhavam, aonde eles tinham que dar a boa parte era para a família e o resto era tudo para o seu senhor. Também existiam as terras comunais, utilizadas coletivamente pelos moradores para passagem de animais, coleta de madeira e outros tipos de necessidades. A vida do feudo era dura. Os servos acordavam, trabalhavam, cuidavam dos animais e plantavam. E se a colheita não desse certo, eles passavam fome. Mesmo sendo difíceis, aquelas terras eram essenciais para a sobrevivência do grupo. A sociedade era dividida por grupos fixos. O primeiro era o clero, que era a igreja, responsável pela religião e o conhecimento escrito. Depois vinha a nobreza, com os senhores feudais e cavalheiros, que tinham a obrigação de proteger e cuidar. E por último, os trabalhadores, que cuidavam tudo com o seu trabalho. Os servos trabalhavam na terra e produziam os alimentos para toda a sociedade feudal. Os servos tinham muita obrigação e entregavam boa parte da produção para o seu senhor feudal. Eles pagavam até taxas para usar o moinho e o forno, e também tinham que pagar o dízimo da igreja. As pessoas não questionavam os sistemas. Muitos não podiam porque não conheciam outra vida. A igreja reforçava isso porque as ordens dos mandamentos de Deus eram absolutas para a sociedade. Questionar o feudalismo era como questionar as ordens de Deus. Então o sistema funcionava não só pela força, mas como as pessoas pensavam também. O teocentrismo é o que achava que Deus estava no centro de tudo. Isso influenciava na arte, a arquitetura e a filosofia, e também como as pessoas enxergavam a sociedade.
Os servos tinham muita obrigação e entregavam boa parte da produção para o seu senhor feudal. Eles pagavam até taxas para usar o moinho e o forno, e também tinham que pagar o dízimo da igreja. Tinha a corveia, que era a parte do sistema que você tinha que trabalhar nas terras do senhor feudal, e tinha a talha, que era quando você entregava as colheitas. A vida deles era de muito trabalho e pouca recompensa. Cada família precisava se organizar, sobreviver, dependendo das terras comunais e da colheita. Mesmo com tantos deveres, eles não eram escravos. Tinham direito sobre as terras, só que não podiam sair delas. Se o senhor vendesse o feudo, os servos ficavam lá com o novo dono. Mesmo com o sistema tendo regras pesadas, regras rigorosas, o sistema funcionava muito bem, porque dava proteção e organização para todo mundo. O senhor feudal também resolvia disputas e conflitos dentro do feudo. Os castelos eram essenciais para a proteção e a administração do reino. Mas eles não eram só casas grandes, eles eram fortalezas com torres, muralhas e fossos. A presença do castelo mostrava o poder do senhor feudal e garantia a proteção de todos no reino. Com o tempo, o feudalismo começou a enfraquecer. O comércio cresceu, as cidades também, e com o surgimento de tudo isso, nasceu a burguesia, que era sustentada pelo comércio. O dinheiro voltou a circular e os feudos perderam importância econômica. Durante os séculos, o feudalismo organizou a sociedade europeia, influenciando língua e cultura. O feudalismo ajuda a compreender como a sociedade europeia evoluiu ao longo do tempo. Com essas mudanças, a Europa começou a se organizar de formas diferentes, deixando o feudalismo para trás aos poucos. Isso mostra que a história muda, conforme surgem as novas ideias e as novas necessidades. Mas durante muito tempo, o feudo foi o centro da Europa medieval, moldando reis, nobres e servos. Ele mostra como a sociedade se organiza de maneiras diferentes, dependendo dos contextos históricos e dos desafios que eles enfrentam.